todos, hoje iremos dar início à nossa quarta aula do curso técnico em manutenção automotiva da disciplina Motores de Combustão Interna Ciclo Diesel. A aula de hoje nós iremos dar continuidade à classificação dos motores diesel conforme a forma como se processa a combustão. Meu nome é Wênio Borges e eu sou professor dessa disciplina. Na nossa aula de hoje iremos abordar o segundo tipo de motores de combustão do ciclo diesel, que é o motor diesel de injeção indireta. Iremos ver algumas partes sobre as características construtivas desse motor, como por exemplo a presença da câmara de turbulência, a localização dessa câmara de pré-combustão que existe nesse tipo de motor, algumas formas de câmaras de pré-combustão, algumas formas também da câmara de combustão propriamente dita e a localização da câmara de combustão quanto à sua posição, né? O que são os motores diesel de injeção indireta, que o segundo tipo, né, dos motores do ciclo diesel? O motor com câmara de pré-combustão tem uma câmara separada do cilindro e nela é injetado óleo diesel. Através de um ou mais furos é feita essa comunicação com o cilindro. Esse tipo de motor ele é muito utilizado em aplicações que necessitam de motor de baixa ou média velocidade. O motor de injeção indireta, como o próprio nome diz, ela não é direta dentro do cilindro, né, onde vai haver a combustão. Então, como nós iremos ver mais à frente, ela possui uma característica que difere dos outros tipos de motor por apresentar essa cavidade que antecede realmente o pistão, né, na câmara onde vai haver a combustão. Aqui nós temos uma imagem mostrando as partes, a câmara de combustão, a câmara de pré-combustão, representada pelo número 2, a vela incandescente, que é presente nesse tipo, nem sempre existe a presença da vela, mas nesse caso há uma vela, e algumas outras partes como você pode verificar pela imagem. A câmara de turbulência nos motores diesel. Há um outro tipo de motor que é chamado câmara de turbulência, que tem uma câmara de grandes dimensões e o objetivo dessa câmara nada mais é do que provocar uma grande turbulência no ar que entra, tendo quase o mesmo volume interno do cilindro. Esse motor diesel, chamado câmara de turbulência, ele é o terceiro tipo de motor, né, como nós vimos lá. A localização da câmara de pré-combustão nos motores diesel de injeção indireta. Bom, a câmara de pré-combustão, ela geralmente fica localizada na parte inferior do cabeçote, bem antes mesmo entre o cabeçote e entre o cilindro propriamente dito. A câmara de combustão, ela fica na cabeça do pistão ou no topo do cilindro. E a entrada do jato de óleo pulverizado geralmente é feita na parte oposta ao furo que comunica essa câmara de pré-combustão com o cilindro. Aqui nesse quarto ponto, eu irei mostrar algumas imagens das câmaras de pré-combustão e elas possuem diferentes nomes de acordo com o formato dessa câmara de pré-combustão. O primeiro delas é a cilindro cônica, que você verifica que é uma câmara de pré-combustão que ao mesmo tempo ela é cilíndrica e no final ela tem uma certa conicidade. Da mesma forma como nós podemos ver nas outras imagens de câmaras de pré-combustão, o nome ele condiz com a forma geométrica dessa câmara, como por exemplo a cilíndrico baixo, que é um cilindro bem rebaixado, cilíndrica alta, que é um cilindro bem mais alongado, como você percebe na figura, a multicilíndrica, que possui mais de um cilindro, a cilíndrico cônica cilíndrica, que possui essa característica de cilíndrico, uma certa conicidade e novamente um cilindro. Além dessas 5 primeiras, tem outras formas, como você pode ver no material, que são a cilíndrica côncava, cilíndrica semisférica, a cônico-cilíndrica, 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 cônica-cônica, a esférica tipo airflow, a esférica cônica de fluxo cruzado. Então, as câmaras de pré-combustão, as principais são essas 12 que foram abordadas na nossa disciplina. Quanto às formas da câmara de combustão,
As principais dela é a câmara de combustão chata. O próprio nome ele representa a forma dessa câmara de combustão, como o próprio nome diz, é uma câmara chata. Tem a câmara de combustão semisférica, que ela é a metade de uma esfera, como você verificar aí na imagem. Tem a câmara de combustão semisférica chata, que além de ser uma semisfera, ainda é um pouco mais achatada. E as outras três tipos de câmara são as câmaras de combustão côncava excêntrica, de combustão em V e com alvéolo em forma de coração, né? O nosso último ponto, ele aborda as câmaras de combustão com alta posição. E elas podem ser de dois tipos, né? Centralizada ou excêntrica. O que seria essa câmara de combustão com alta posição quando ela é centralizada? Nada mais é do que ela está situada bem no centro do cilindro, né? E o injetor e a câmara de pré-combustão, elas também, quer dizer, elas possuem um certo alinhamento com o centro, com a linha central da câmara de combustão. Geralmente, né, esse eixo injetor ele está situado bem no eixo do cilindro mesmo. Por isso que você disse que ela é centralizada. E a câmara de combustão está situada bem no cabeçote também, seguindo essa linha de eixo central. Já a excêntrica, o injetor e a câmara de combustão eles estão situados em um dos lados do cabeçote, podendo também estar na posição vertical ou inclinada em relação a esse eixo central que passa pelo cilindro. Resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos os motores, o segundo tipo que é o motor de diesel de injeção direta, o terceiro tipo que é o motor diesel câmara de turbulência, e vimos algumas características sobre a câmara de combustão e de pré-combustão que existem nos tipos de motores de injeção indireta. E também vimos algumas imagens mostrando as formas das câmaras de combustão. E por último nós abordamos os dois tipos de câmara de combustão quanto à posição, que é a centralizada e a excêntrica. Aqui temos algumas referências da nossa aula e assim nós concluímos a nossa quarta unidade da disciplina de motores de combustão interna ciclo diesel. Muito obrigado.